Sabe aquele desafio, aquele quebra-cabeça que é localizar um AVC no tronco encefálico? É um dos grandes nós da neurologia, né? Pois é. Mas e se existisse uma regra bem simples para resolver isso? Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta mnemônica incrível que coloca ordem nessa complexidade. Olha só o nosso caminho hoje. Primeiro a gente entende o problema. Por que o tronco encefálico parece um labirinto? Aí eu apresento a solução, o nosso mapa, a famosa regra dos quatros. Depois a gente vai, claro, decodificar essa regra, ver como funciona na prática com um caso clínico e, para fechar com chave de ouro, uma exceção super importante que todo mundo tem que saber. Bora lá? Certo? Então vamos começar pelo começo. Por que é tão difícil, afinal, localizar uma lesão no tronco encefálico? Sério, isso tira o sono de muito profissional experiente. Mas qual é o motivo por trás disso? A resposta está bem aí. Pensa só, o tronco encefálico é uma área minúscula, mas está abarrotada de estruturas vitais. É nervo craniano, núcleo, trato, tudo espremido ali. Então, quando acontece um AVC, os sintomas viram uma verdadeira salada, sabe? Fica tudo misturado. E aí, para descobrir onde foi exatamente a lesão, é um desafio e tanto. Mas calma, não precisa se desesperar, porque para todo labirinto existe um mapa, certo? E no nosso caso, esse mapa tem nome, a regra dos quatros. É uma solução genial, super elegante, para a gente conseguir navegar nessa complexidade toda. Essa regra, publicada pelo Dr. Peter Gates, sério, é brilhante. Pensa bem, com só 4 frases fáceis de memorizar, a gente consegue diagnosticar a grande maioria das síndromes de AVC de tronco. É aquela ferramenta para ter no bolso, sabe? Para usar na prática ali, do lado do paciente e agilizar muito o raciocínio. A sacada toda é pensar no tronco encefálico como se fosse um mapa mesmo. A gente tem um eixo vertical, com 3 níveis, lá em cima o mesencéfalo, no meio a ponte e embaixo a medula. E tem um eixo horizontal com 2 colunas, a do meio, que a gente chama de medial, e a do lado, a lateral. A regra dos quatros vai ser nossa guia para preencher esse mapa. Ok, então vamos lá. Agora a gente entra no coração da coisa. Vamos quebrar essa regra em 4 partes, uma por uma, para construir a nossa base. Então foco total agora, porque é aqui que a mágica realmente acontece. Regra número 1. Ela foca nas estruturas que ficam bem no meio, na linha média. E o macete é super fácil. São 4 estruturas que começam com a letra M. É só pensar M de medial e M de motor, porque as funções aqui são basicamente motoras. E quem são esses 4 M's? São eles, primeiro, a via motora, que é o trato corticoespinal. Segundo, o lemnisco medial. Terceiro, o fascículo longitudinal medial, o famoso FLM. E por último, os núcleos motores de alguns nervos cranianos específicos. Tá, legal. Mas e na prática? O que isso significa? Vamos olhar essa tabela para entender. Se liga nas 2 primeiras linhas. Lesão na via motora ou no lemnisco medial. Os sintomas aparecem do outro lado do corpo, são contralaterais. Agora, olha as 2 últimas. Problemas nos olhos ou na língua são ipsilaterais, ou seja, do mesmo lado da lesão. O grande resumo é: pensou em medial, pensou em motor. E os sinais mais importantes de fraqueza e sensibilidade são contralaterais. Beleza, já matamos o M de medial. Vamos para a regra número 2, agora olhando para as estruturas que ficam do lado, as laterais. O mnemônico aqui também é moleza. São 4 estruturas que começam com S. Pode pensar em S de side, que é lado em inglês. Ajuda a fixar, né? E quem são os 4 S's? Vamos lá. Primeiro, o trato espinocerebelar. Segundo, o trato espinotalâmico. Terceiro, a via simpática. E quarto, os núcleos sensoriais. E o que isso quer dizer na hora de examinar o paciente? Olhando a tabela, a gente vê que o padrão aqui é quase o oposto do medial. A maioria dos achados, tipo ataxia ou a síndrome de Horner, acontece do mesmo lado da lesão, é ipsilateral. Mas tem uma exceção importante aí na segunda linha. A perda de dor e temperatura no corpo, essa sim é contralateral. Show! Já temos o mapa horizontal, com medial e lateral. Agora vamos para o eixo vertical, de cima para baixo. E para isso, a gente usa a regra número 3, que é a regra dos nervos cranianos, a regra do 4-4-4. A lógica aqui é muito simples, se liga. É uma divisão perfeita. 4 nervos cranianos estão acima da ponte, outros 4 estão na ponte e os últimos 4 lá embaixo, na medula. E aqui tem um detalhe esperto. A regra fala acima da ponte e não no mesencéfalo,
porque os nervos 1 e 2, na verdade, não estão no tronco. É um jeito bem inteligente de organizar tudo sem erro. E agora, para fechar o nosso mapa, a quarta e última regra. Essa aqui é um truque, uma dica de ouro para a gente saber se um nervo craniano é medial ou lateral. É a peça que faltava para conectar todas as informações. E o truque é matemática pura, mas muito, muito fácil. Se liga. Se o número do nervo craniano divide o número 12 e dá um resultado exato sem resto, então o núcleo motor dele é medial. Quais são eles? O 3, o 4, o 6 e o 12. Simples assim. Todos os outros são laterais. É ou não é genial? Muito bem, a gente já viu toda a teoria. Mas teoria sem prática não fixa, né? A melhor forma de aprender de verdade é botando a mão na massa. E falando nisso, em se preparar de verdade, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É a melhor forma de transformar o estudo em conhecimento que fica. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos aplicar tudo isso no nosso primeiro caso clínico. Imagina a cena. Chega um paciente no pronto-socorro com o seguinte quadro: fraqueza no braço e na perna direitos, e também perda da sensibilidade vibratória nesse mesmo lado. Aí você pede para ele botar a língua para fora e ela desvia para a esquerda. E aí, com a nossa regra dos 4 na mão, onde você diria que está a lesão? Pensa um pouquinho aí, é medial ou lateral? E em que andar? Mesencéfalo, ponte ou medula? Vamos resolver esse mistério. Primeiro, fraqueza e perda de propriocepção. Esses são sinais das estruturas M, lembra? Da via motora e do lemnisco medial. Então, a lesão é medial. Os sintomas estão à direita, então a lesão é do lado oposto, à esquerda. E a língua? Desvio da língua é problema no nervo craniano 12. E pela nossa regra 4, 4, 4, onde está o 12? Na medula. Pronto, juntamos as peças. Lesão medular, medial à esquerda. Viu como funciona? Beleza. Agora, para a gente terminar, tem uma parte super importante. Porque toda regra tem sua exceção, né? E na medicina, isso é ainda mais verdade. A regra dos 4 tem uma exceção clássica, que aparece muito na prática e a gente precisa ficar de olho. E essa exceção tem a ver com o nervo craniano número 8. Pela regra 444, ele está onde? Na ponte, certo? Certo. Só que, e aqui está a grande dica clínica, o núcleo vestibular, que faz parte do 8º nervo, se estende para baixo, até a medula. Então, ele é fundamental nas síndromes laterais da medula, como a famosa síndrome de Wallenberg. Resumindo, viu um paciente com sintomas laterais e muita vertigem? Pense também numa lesão na medula, não só na ponte. E é isso, chegamos ao final da nossa jornada. O tronco encefálico continua sendo uma estrutura complexa, um labirinto, mas a grande diferença é que agora a gente tem um mapa. A regra dos 4 é essa ferramenta poderosa que transforma o caos em clareza. A questão agora é, qual vai ser o próximo diagnóstico que você vai desvendar usando esse mapa? Muito obrigada pela companhia e até a próxima.